Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Por mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Uma noite de chuva, uma noite fria, mas o povo de Deus está aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Deixamos o nosso lar, a nossa cama quentinha, lá o nosso cobertor, para vir adorar a Deus e ouvir Deus falar. E com certeza, cada um de nós vai sair com algo da parte de Deus nessa noite. Porque, como já disse o nosso pastor, o nosso Deus, Ele recompensa. E Ele recompensa, e Ele é um bom pagador, não é assim? Então, Ele tem cuidado de nós. Então, por isso que eu digo que sou grata a Deus, primeiramente pela minha salvação, a qual ninguém dava nada por mim. Mas o Senhor me resgatou e hoje eu estou aqui glorificando e exaltando o seu nome e dizendo que Ele é grande e Ele faz e Ele continua a libertar, a salvar, a curar, a batizar com o Espírito Santo e preparar e levar para o céu, que é o lugar que nós estamos esperando. Glória a Deus por isso. Então eu peço aqui à igreja que abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Engrandecido é o seu nome, Senhor. Aleluia. Iremos ler alguns versículos a partir do versículo 1. E eu vou pedir a ajuda da igreja. Eu gosto tanto de ouvir quando a igreja ajuda, o irmão, o pregador que está aqui. Eu não me considero pregadora, viu, meus irmãos? Eu digo que transmito a palavra do Senhor, pela misericórdia dEle e a compaixão dEle. Peço a Ele, que Ele me use como um vaso em suas mãos. Que aqui nessa noite eu possa transmitir aqui para a igreja e para quem está nos ouvindo, nos assistindo, com a paz do Senhor também, com uma boa noite de salvação. Aquele que ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador, porque só Ele é o caminho, não tem outro caminho a não ser Jesus. Então eu leio um versículo, a igreja lê outro, vamos ler até o versículo 12, e no 12 iremos ler todos juntos, amém? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nigé, Lúcio, Cirineu e Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim eles tiraram a determinação, desceram as e chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João como cooperador. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus.
havia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Quero ser aqui breve, né? Já são 8h30. E quero aqui falar aquilo que o Senhor já falara, né? Como eu já falar aqui, transmitir que o Senhor quer falar à igreja, falar aos nossos corações. Pois comigo, quando eu já estava lendo, no dia em que o pastor, né, falou sobre, e ali eu já comecei a pedir ao Senhor a palavra qual transmitir no culto de conscientização missionária. Porque muitos pensam que o culto ou a missão só é para o missionário. Mas nós sabemos que todos aqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele tem essa responsabilidade. Ele tem esse dever de proclamar as boas novas, de proclamar o evangelho a todas as criaturas. Então, cada um de nós, mesmo sem ser missionário, nós já somos missionários através do ID. Porque nós temos que ser missionário primeiro no nosso lar, primeiro na nossa casa, primeiro para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos aderentes, para os nossos vizinhos. Nós temos que ser missionários. Temos que pregar o evangelho de Cristo. Ai, irmã, mas eu não sei pregar. Ai, irmã, eu não sei falar. Ai, irmã, é muito difícil. E quem disse que servir a Deus é fácil? Quem disse que pregar a palavra de Deus, falar de Deus é fácil? Mas aquele que aceitou, Deus capacita. É Ele que nos chamou. Foi Ele que nos escolheu. Então Ele nos capacita. Basta nós darmos lugar. Porque tem a pregação. Mas você também pode pregar o evangelho através do louvor. Quantas vezes você liga o seu som em casa ou a sua televisão? Eu conto que eu não sei cantar. Mas louvar e glorificar o nome do Senhor, eu sei. Colocar lá o meu sonzinho sem incomodar, né? Porque tem gente que gosta de colocar, o meu vizinho coloca estrondando. Eu vou colocar mais estrondando do que ele. Não. O povo de Deus é sábio. Porque nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que nos dá sabedoria. Como fazer. Então você liga lá o seu sonzinho, começa lá a TV, na sua smart lá, e começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor, louvando e glorificando a Ele. Você também já está evangelizando o seu vizinho. Porque você não sabe o que o seu vizinho está passando. Mas Jesus sabe, porque Deus nada se esconde da presença dEle. Tudo Ele vê, tudo Ele sabe, tudo Ele conhece. Você talvez esteja lá louvando e dizendo assim, eu amo este hino. Mas tem alguém lá por trás da parede chorando,
com a alma angustiada, com a alma aflita, precisando de Jesus, de ouvir Jesus falar. Então nós temos que ser vaso na mão do Senhor. E lendo essa palavra, me chamou muita atenção, porque a gente sabe e conhece a história de Paulo. Antes ele foi Saulo, um fariseu, um homem que muito zeloso pela lei, pelo conhecimento que ele tinha, porque era um homem muito estudioso. Tanto que ele zelava pela lei, que ele perseguia o povo de Deus. Glória a Deus. E que eu acho mais lindo ainda é o encontro de Deus com Saulo. O homem que perseguia o povo de Deus, o homem que planejava, fazia ser o povo de Deus mortos em praça, como ele participou ali da morte de Estevão, ele estava ali presente na morte de Estevão, e esse homem, Deus tem um encontro com ele, como teve com cada um de nós. Quem aqui não pensou, não sei, mas eu pensei e até falei, eu não quero saber de crente, eu não quero voltar para o evangelho, mas foi tempo de um aprendizado muito amargo, muito difícil, mas teve aquele dia que Deus marcou o encontro. Glória a Deus por isso. E Deus marcou o encontro com Saulo. E Saulo se transformou em um Paulo. E o que me chama mais a atenção ainda é que Paulo passou 3 anos para sair em missão, para pregar o evangelho, para anunciar para as demais pessoas o que Deus fez na vida dele. E Paulo foi ali. Se alguém se interessar, vá lá no livro de Gálatas, que lá está escrito os 3 anos de Paulo, aonde ele foi, se aprimorar, buscar mais o Senhor para pregar o evangelho. Porque esta passagem aqui, esta palavra, fala que é a primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo sai, mas antes dele sair, que é algo ainda mais extraordinário, que na casa do Senhor, tudo é feito com ordem e decência. E o principal, para ser escolhido, para ser chamado, teve jejum e oração, ou oração e jejum, para Paulo ser separado para a pregação. Porque hoje a gente vê muito evangelho, muitas pessoas pregando um evangelho do oba-oba, que um evangelho de facilidade. Mas o evangelho de Cristo, o evangelho da palavra, o evangelho que é Jesus, morreu por nós naquela cruz, não é esse evangelho. É um evangelho de renúncia. Precisamos renunciar o nosso eu para servir a Cristo. Abrindo aqui um parênteses, eu estava até ao sanitário, ouvindo a nossa irmã, que veio ali do outro lado, a filha da nossa irmã Esté. Eu disse, Jesus, ela já foi para objetiva, Jesus. Ela já disse tudo, ela já foi direta. Ela já falou tudo. Mas o povo é teu, o Senhor faz como o Senhor quer. E ela foi tremendo nas suas palavras, que Deus deu a ela para ela falar. Só reforçou mais ainda aquilo que Deus me deu também para falar nesta noite. Porque a palavra de Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus, principalmente missão, principalmente evangelismo, ele não pode ser feito de qualquer maneira. É feito com responsabilidade. É feito com temor e tremor.
Principalmente nestes dias tão difíceis. Os últimos dias que estamos aqui de passagem nessa terra. Que as afrontas são muitas. Muitos não querem nem ouvir mais falar de Cristo. Muitos viram a costas. Outros, ele diz assim, não, mas eu já sei tudo isso. Eu já ouvi tudo isso. Eu acredito em tudo que você está falando. Recentemente eu ouvi isso aí. Eu sei tudo isso aí. Eu acredito. Eu sei que é Deus. Eu sei que existe o Apocalipse. Eu sei que está lá escrito. Mas eu não sou um religioso. Eu não quero, porque agora, né, nós somos taxados, né, por todo, colocam cada vez mais, cada que o tempo passa, dão mais substantivo para nós, dá mais palavras para nós. Antes era religiosidade, hoje nós somos fundamentalistas, porque não aceitamos e porque acreditamos na Bíblia. Porque falamos que acreditamos aqui, na palavra de Deus, que para nós é a nossa bula, é a nossa receita, é onde está como devemos ser como um cristão. Então, eles não querem mais ouvir Deus falar, a gente falar do amor de Deus. E o que me dói mais ainda, meus amados irmãos e amadas irmãs, igreja em Cristo Jesus, é quando um próprio evangélico, ele diz assim, eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que não deveria combater ou falar que o verdadeiro evangelho é o de Cristo Jesus. Aí é que me dói mais a alma, é o que me dói mais o espírito. Eu creio que a igreja está entendendo, pois uma colega de trabalho, ela estava debatendo lá, falando, e ela começou a falar das religiões que existem. Então ela disse que nós não deveríamos dizer que o verdadeiro evangelho é do Cristo Jesus. Que todas as religiões, fazendo bem à pessoa, então ela é certa. Então eu disse, Jesus, agora o negócio está sério. Porque uma pessoa que se diz evangelho, salvo em Cristo Jesus, que tem muitos anos de igreja, falando dessa forma, para mim já apostatou da fé. Já deixou de acreditar que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Que não existe outro Deus. Só existe o Senhor. E é muito difícil. E então Paulo sai. Mas o que me chama a atenção é que não é só Paulo chamado. Deus está dizendo para nós, mostrando para nós, que a missão não é feita por um só. Ele também coloca Barnabé junto com ele, para ir levar o evangelho, para pregar do amor de Cristo, para aquele povo. E Paulo segue viagem com ele, levando a palavra de Deus. E como foi lido na palavra, não chega num determinado lugar, que chamado ali, Pafos, ele encontra esse bendito e abençoado homem, né, que ali ele vivia do lado do pré-cônsul. O cônsul a gente vê que é chamado de Sérgio Paulo. Ele mostra que ele era um homem temente, é um homem que crê na palavra de Deus. Mas tinha este homem que estava ali ao lado dele, impedindo dele realmente fazer aquilo que ele deveria fazer, seguir a Cristo como Salvador. Ele estava ali impedindo para que ele não ouvisse.
Tanto que ele é chamado de mágico, né? Falso profeta, como a gente leu, né? Chamado Bajus, que significa Elimás, que logo após segue. E ele estava ali, esse homem ao lado desse precônsul. Mas esse precônsul, ele tinha maior respeito com Paulo e Barnabé, porque ele viu que Deus era com ele e que ele falava o que Deus mandava falar ao povo. E Paulo, ele não só, quando ele chegava na cidade, ele não só ficava no meio do povo, ele ia direto aos mestres, aos homens da lei, aos homens da sinagoga, falar da grandeza de Deus para aqueles homens, para que aqueles homens se arrependessem dos seus pecados. Mesmo Paulo sendo conhecido apóstolo dos gentios, mas Paulo foi um chamado de Deus, porque ele era um homem que já foi do meio daqueles homens, né, de muito conhecimento, porque eu creio aqui que conhece pessoas que têm mais estudo, eles não gostam de ouvir a palavra de Deus. Eles acreditam na ciência, acreditam em fulano de tal, em outras pessoas, em outros humanos, mas não quer acreditar no verdadeiro Cristo, não quer acreditar em Jesus. E Paulo teve esse chamado específico. Mas aí, irmã Ângela, mas o que você quer dizer para nós? Eu quero dizer para nós que nessa noite, nós como exército de Cristo, com o chamado de levar o ID para todos, que nós nos unimos cada vez mais, dar as mãos ao nosso pastor para evangelizar, para ganhar a nossa nação para Cristo. Ah, irmã, você está sendo sonhadora. Eu sei, a palavra de Deus, como eu já falei, eu creio aqui na palavra de Deus, que ela diz que Jesus veio para todos, mas todos não o receberam. E não vai ser diferente. Muitos vão negar a Cristo, muitos não vão querer aceitar a Cristo, mas está na nossa responsabilidade de falar da grandeza de Cristo, porque quando chegar lá no grande dia, no juízo final, ele não vai poder dizer assim: ninguém me falou que existia um Deus que salva, que cura, que batiza, que liberta e que transforma o homem e leva, e prepara e leva para o céu. Porque essa responsabilidade é estar conosco. Cada dia mais que se aproxima, porque a igreja está esperando, eu estou esperando Jesus para agora. E eu creio que a igreja também está esperando Jesus agora. Não é para amanhã nem para depois. Mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, temos que ter essa responsabilidade de buscar. Mas pare de botar desculpa. Ah, minha saúde, você não pode ir não, subir as ladeiras, caminhar, mas jejum em casa, ora em casa. Ah, Deus, toca ali no irmão, na irmã, desperta o teu povo para levar o ídolo. Ah, Jesus está ali, porque muito se preocupa em transmitir. Ah, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para tantos outros lugares. Mas o nosso país está precisando de nós. O nosso estado está precisando de nós. Podemos ver, eu creio que alguns irmãos aqui viram, não sei se já derrubaram da internet, ali o povo de Rio Grande do Sul.
várias cidades ali do Rio Grande do Sul, não existe uma igreja evangélica. Não tem uma igreja que pregue a palavra de Deus. Então está precisando que cada vez mais nós ore para que Deus levante homens e mulheres destemidos, cheios do Espírito Santo, para levar a palavra aonde dentro do nosso país está precisando. Porque não é fácil. E a gente viu ali o que está acontecendo. É a palavra de Deus se cumprindo? É sim. Mas não é para que a gente retroceda. Não é para a gente parar e dizer assim, não, Deus já está fazendo. Sim, Ele faz. Mas Ele quer, Ele conta com cada um de nós para levar, para orar. Como já foi falado aqui nessa noite, que tem os que fazem, os que é levado, que é chamado por Deus, escolhido, assim como Paulo e Barnabé, que foram escolhidos para levar a palavra de Deus, mas você, eu, nós também somos escolhidos para orar, para jejuar e também para levar a palavra de Deus. Porque quando a gente começa a falar da palavra de Deus, não querem mais ouvir. Mas a gente tem que continuar. Nós temos que Deus nos escolheu para ser luz, para ser sal nessa terra. Então, se nós somos luz, se somos sal, aonde chegarmos, nós temos que brilhar. Eu achei lindo quando a irmã disse, eu estou ali para fazer a diferença. E que nós também podemos tomar posse dessa palavra e também dizer, eu estou em tal lugar, no meu trabalho, para fazer a diferença. No meu curso de pré-vestibular, eu estou ali para fazer a diferença. Na minha casa, na minha família, na minha vizinhança, eu estou para fazer a diferença. Mas que diferença é essa? Ser vaso, ser instrumento na mão do Senhor para pregar o Evangelho de Cristo. Porque nessa noite é isso que o Senhor está falando para nós. Deus, Ele está pedindo para nós nos despertarmos. Mesmo, mas eu falo para o meu irmão não quer ouvir. Mas sempre quando você tiver oportunidade, continue. Coloque ele debaixo do seu joelho para orar ao Senhor, entregando ao Senhor. Meu pai, minha mãe, não sei quem, não quer ouvir. Mas você falou, agora é com Deus. Porque é o Espírito Santo é que vai trabalhar naquele coração. Um coração duro como o de Saulo, que perseguia. Deus não trabalhou no coração dele? Não teve encontro com ele? Como não vai trabalhar no coração dos nossos? Deus trabalha. Deus vai fazer. Porque está na mão dele. Basta a gente crer. Basta nós confiarmos no Senhor. Porque de tudo vai se levantar. Para que a gente não faça a obra do Senhor. Mas que nós nessa noite possamos nos despertar e saber que é Deus que faz, é Ele que salva, mas não somos nós, mas nós somos vaso e instrumento na mão dEle para levar o ID de Cristo Jesus. E eu quero ficar por aqui, pois as horas não permitem, né? E os irmãos estão, né? Uma noite um pouco fria, né? Mas eu quero aqui pedir que os irmãos continuem, né, orando por cada um de nós. E está aqui a nossa igreja, né? Deus colocou em seu coração de nós sairmos às ruas para evangelizar. Então, mesmo que você não possa ir, mas ore e jejue por aqueles que vai estar ali levando a palavra de Deus. E aqui eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.
Palavra fiel é essa, meus irmãos, digno de toda aceitação, dava para salvar o mundo inteiro. Glória a Jesus. E nós queremos saber se hoje tem uma pessoa, um jovem, um adolescente, um ancião, alguém que entrou aqui e o Espírito Santo hoje falou ao teu coração, a necessidade de você também adquirir o passaporte da salvação, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e Ele disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tem uma pessoa aqui hoje para entregar a sua vida, o seu caminho para o Senhor Jesus. Glória a Deus, Hoje é noite de salvação, Hoje é noite favorável. Amanhã já não pertence mais, já não sabemos daqui a 2 minutos, a 1 segundo, o que vai acontecer quando sairmos daqui, mas o momento é esse, a hora é essa, de ter esse encontro de salvação com o Senhor. Nós vamos estar orando, irmão, nesta noite. A igreja se coloca de pé, vamos orar ao Senhor. Quero convidar aqui também nosso irmão Biramar, Hoje vamos pedir a cada irmão, meus irmãos, nós temos aqui 3, 6, 7, 8 bandeiras, 9, representando ali, 10, representando também aqui o nosso Brasil, nosso estado do Rio. Queria que um irmão ou irmã ficasse próximo a uma bandeira dessa, para a gente clamar ao Senhor, meus irmãos? A oração, ela, aleluia, transpõe muralha, atravessa a fronteira. O poder da oração é tremendo, meus irmãos. Aleluia. E Deus te levantou como esse instrumento. Pedro disse que nós temos a unção dos santos e sabemos tudo. Deus nos deu essa autoridade para orar aqui e Deus bradar lá no Japão, lá na Coreia do Norte, aquele país fechado, para o Evangelho de Jesus. Mas quando a igreja ora, irmão, faz me lembrar de Paulo e Sila, quando estava orando no cárcere, houve um tremor, por volta da meia-noite, aquela prisão, aquela cadeia estremeceu. Possa ser que tenha alguém preso, aprisionado pelo diabo, lá na tua casa, na tua família, neste bairro onde estamos, mas hoje vai estremecer com o poder da oração, com o poder da palavra. Quem tem alguém aqui em casa para ser salvo? Eu tenho alguém na minha parentela, irmão, aleluia, que talvez esteja como um coração de pedra, mas Deus falou para Jeremias que a sua palavra é martelo que esmiuça a pena. Cadê os irmãos? Se mova, irmão, vai até uma bandeira dessa aí, deixa o Senhor te usar. Vai com autoridade, irmão, vai com fé. Aleluia, segura esta bandeira e começa a profetizar sobre ela. Oh glória, Jesus está aqui dentro. Enquanto você vai fazer essa oração, o jovem vai louvar: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, geração eleita,